Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Fagner Campos Carvalho, que é professor de Direito no curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho e da Faculdade FUNORTE, em Montes Claros. E é também advogado militante. E uma das explicações mais interessantes do professor Fagner é que muitas vezes nós temos hoje uma facilidade de ter acesso ao Poder Judiciário e entrar com uma ação ou de nos defender de uma ação que alguém nos move junto ao Fórum, à Justiça do Trabalho, um juizado especial. E nem sempre foi assim. Esta é a questão, é o tema do acesso à justiça. Professor Fagner, há não muito tempo, ou vamos dizer até pouco tempo, as pessoas gostavam de falar, quando tomava uma raiva uma da outra, e falava, você se não agir assim comigo, eu taco-lhe um processo na cara. Na verdade, como usando essa expressão, tacar um processo na cara de alguém era algo quase impossível, porque era muito caro, difícil e inacessível. Mas Isso. Hoje as coisas mudou, né? Hoje as coisas mudaram, então é possível até alguém poder cumprir essa promessa, concorda? Por causa do acesso à justiça? Concordo sim, professor Valdir, e o tema ele se faz importante exatamente por conta dessa facilidade. Mas a questão da facilidade atual, observada por mim, por você, por todos os telespectadores, na verdade ela vem rebocada de uma série de acontecimentos que trago tais facilidades. Bom, mas na verdade eu gostaria de associar ao tema acesso à justiça a própria questão da teoria pura do direito que é sustentada por Kelsen praticamente no início do século XX. Bom, rapidamente, só para de uma forma resumida, essa teoria ela nos explicaria o seguinte: o adjetivo puro, teoria pura do direito, esse adjetivo puro ele nos explicaria que o direito dele deveriam ser abstraídos noções basicamente morais, noções atinentes à justiça em si, as próprias ciências, as ciências como filosofia, sociologia, que também são muito inerentes ao direito, dele deveria ser praticamente excluído. O direito deveria ser pensado de uma forma pura, límpida, e assim os julgamentos. Na verdade, essa purificação, ela não se sustenta, a verdade é essa, nos dias atuais. Por quê? Basicamente, com relação ao acesso à justiça, hoje o que nós observamos é uma verdadeira humanização, não é, da justiça, e essa humanização ela passa efetivamente pelo acesso ao judiciário. A questão da teoria pura do direito, ela não se sustenta diante das investidas populares frente à justiça, exatamente porque o direito ele deve sim vir impregnado, sujo de impressões pessoais, da moral que deve ser defendida, inclusive pelas próprias pessoas, fazendo uso do jus postulatório perante as várias varas que nós temos espalhadas por todo o território, não é? Então, na verdade, a questão da teoria pura do direito, ela traria uma burocratização, não é, de todo o direito. E essa burocratização nós podemos entender como tudo aquilo que é mais técnico, que é tudo mais impessoal, e efetivamente nós não caminhamos neste sentido. Não é? Tudo que a gente não quer nos dias atuais é exatamente esse excesso de formalização, este excesso de burocratização. Não é? Nós temos aí o exemplo dos juizados especiais, onde as partes elas podem, né, chegar até os juizados e ali fazer as suas atermações, suas reclamações e a partir dali desenvolverem feitos processuais, o que também acontece na Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, isso, na verdade, não é nada mais do que uma desburocratização, não é? Uma despurificação do direito
quer dizer, seria o caminho inverso. O direito ele deve ser estendido a todos, de acordo com o que diz a própria Constituição Federal, e essa extensão ela se inicia exatamente pela própria possibilidade de postulação. Não é? Professor, no caso, a Justiça do Trabalho, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, prevê no artigo 791 que as pessoas interessadas podem comparecer à Justiça sem a presença do advogado. Obviamente, é bom que esteja acompanhado de um advogado, mas em estando lá presente sem o advogado, há um funcionário para ouvir o que a pessoa tem a dizer e digitar ali, transformar aquele pedido na vontade, transformar no papel a vontade da pessoa, o pedido da pessoa. A Lei 9.099, a lei que criou o juizado especial, também permite que nas causas até 20 salários mínimos haja a possibilidade de as pessoas postularem, irem à justiça independentemente de advogado. Este é para você um dos marcos do acesso à justiça, a possibilidade do público leigo participar diretamente como parte? Professor Valdir, a Lei 9.099 de 95, ela pode sim ser considerada por mim um marco nessa questão do acesso à justiça, porque em 95, quando foi criada, inicialmente sob manto de determinada desconfiança pelo público em geral, talvez por conta da falta de conhecimento ainda, mas o fato é que essa lei ela trouxe mecanismos, eu poderia citar o exemplo do artigo 2º da própria Lei 9.099 dos juizados especiais, que trazem lá a questão dos princípios que vão norteá-la, o princípio da celeridade, oralidade, simplicidade, economia processual. Esses princípios permitem, como o senhor mesmo afirmou, que a parte ela venha até os juizados, que ela possa ir, inclusive, até a Justiça do Trabalho, não é? Ditar para ali um funcionário as suas reclamações, que serão reduzidas a termo e dando início a partir de então o processo. Outros exemplos... Que é o princípio, se me permite, é o princípio da oralidade, que a pessoa chega e ela fala, ela apenas conversa, não precisa que haja um papel, uma petição, Exatamente. algo escrito por um técnico, que Exatamente. seria um advogado. Então, a oralidade é porque ela oralmente faz o seu pedido. Isso, claro, isso a gente pode considerar um grande avanço na justiça. Hoje nós temos projetos que já trazem a possibilidade, inclusive a própria Lei 9.099, ela traz também nos seus artigos a possibilidade das gravações das audiências, o que economizaria o próprio papel levantado pelo senhor, tornaria mais dinâmico. Isso é um grande avanço. E faz sustentar novamente aquilo que a gente já havia informado, a questão da democratização do acesso à justiça. Hoje, a população, de um modo em geral, se sente mais confortável ao procurar os meios judiciários, na busca de solução de litígios grandes ou pequenos. É claro que as questões que envolvem menores valores, elas devem, logicamente, vir em um avolumado, né, bem maior do que as questões de maior complexidade. Mas é exatamente este o ponto, professor. É exatamente este o ponto. Permitir que uma pessoa que, por exemplo, teria um cheque de R$300 a ser cobrado, pudesse procurar as vias judiciárias sem auxílio de um advogado, muito embora isso nem sempre seja aconselhado, mas permitir a ela, claro, que ela pudesse cobrar o seu cheque. Claro que se o advogado a acompanhasse em questões deste porte, talvez o que lhe seria cobrado para acompanhá-la em uma audiência, talvez os próprios R$300 não dessem conta de fazer o pagamento dos honorários. Então, é sim uma forma de democratização de acesso. E poderíamos citar outros exemplos, as centrais de conciliação, que são desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça dos Estados, os próprios escritórios, os núcleos de prática jurídica que as faculdades, inclusive de nossa cidade, desenvolvem muito bem. Não é isso, professor Valdir? Muito bem. Um dos pontos também interessantes no acesso à justiça, se você concorda comigo, é quanto à não necessidade de pagar taxas para que o processo tenha início. Esse exemplo que você nos deu é interessantíssimo.
Uma pessoa tem um crédito, um cheque, uma nota promissória de uma outra pessoa de R$ 300. Se ela procurar a justiça comum e se ela tivesse de pagar para iniciar um processo, ela gastaria outros 300 somente para iniciar um processo. Quando ela vai ao juizado especial, não precisa pagar taxas, não se paga ao Poder Judiciário para ter esse direito a esse apoio da justiça e, além disso, ainda tem todo o maquinário, o aparelho ali judicial com juiz, secretarias, toda à disposição das pessoas. Portanto, você acha que também nesse ponto seria importante o não pagamento das custas, não é isso? E eu gostaria que você frisasse, não tendo que pagar custas e não precisando, às vezes, pagar um advogado, ele não paga o advogado porque ele tem os estudantes dos núcleos de prática jurídica, que eu gostaria que você falasse mais um pouco, e sobre a Defensoria Pública, que também atua nesse ponto, não é isso? Claro, professor. Com relação à Defensoria Pública, eu trouxe um dado interessante. Trata-se da Defensoria Pública de Brasília. Lá militam cerca de 162 defensores públicos e eles desenvolveram cerca de 367 mil processos na virada do ano de 2007 para 2008. Né? O próprio ministro Gilmar Mendes, ele nos deu um dado também, e esse dado ele pode ser acompanhado lá no site do Conselho Nacional de Justiça, e esse dado ele apresenta cerca de 2 milhões de novos processos desenvolvidos também na virada de 2007 para 2008, envolvendo justiça estadual e federal. E ele salienta, ao final da exposição do dado, que o Brasil, crescentemente, em toda virada de ano a outro, ele tem basicamente um aumento de quase 10% do número de processos que a cada ano se desenvolve, são criados nas justiças. Né? E, na verdade, isso é nada mais, nada menos do que uma comprovação do bom trabalho dos defensores públicos, não é, que atuam de forma gratuita, atendendo, não é só em Brasília, foram cerca de 367 mil pessoas. Não é, quer dizer, um número bem considerado. Não é? Os núcleos também de prática jurídica das faculdades também desenvolvem um papel importantíssimo nessa colheita de informações, nesta transformação de meras informações em procedimentos judiciais de uma forma ética, de uma forma maravilhosa. Então, isso nada mais é do que o reflexo esse crescimento nada mais é do que um reflexo exatamente dessa democratização, dessa despurificação do direito, não é? Assim que o direito ele se despurifica, que ele se impregna de impressões pessoais, de facilidades, ele, na verdade, ele está absolvendo, talvez, o lado mais humano das pessoas. E isso é fundamental nas impressões que todo magistrado deve ter das causas que julgam, que todo advogado deve ter das causas que acolhe, sendo, então, procuradores. Não é? Na ética desenvolvida entre partes, advogados. Então, é de sumária importância, na verdade. Nesse caso, esse acesso à justiça hoje está sendo destacado aqui pelo professor Fagner Campos de Carvalho, que é mestre em Direito, professor da área e orientando o Direito, agradece ao professor Fagner, advogado, professor, e agradece a você, telespectador, pedindo que amanhã, nesse mesmo horário, estejamos juntos aqui para um outro programa. Obrigado.